Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Som e a Escritura. Eu sou João Carlos Gonçalves, sou professor de língua sânscrita, literatura sânscrita e estou aqui uma vez por semana no canal do Ashram Urbano para trazer conteúdos das nossas aulas, dos nossos cursos, das nossas pesquisas e demais atividades. É a nossa aula aberta, semanal, onde nós trazemos temas relacionados à filosofia indiana, à sociedade, a estudos desses textos sânscritos que nos apresentam yoga e outras formas de conhecimento. E estamos aqui para seguir com a aula que tivemos sobre o Yoga Sutra, onde nós tratamos da prática no sentido que o Patanjali, este autor, estabelece para esse tema. O termo sânscrito é Abhyasa, e esse termo, então, ele foi devidamente explicado de acordo com Patanjali e seu comentador, ou alter ego, Vyasa. Neste dia de hoje, 22 de março de 2023, quarta-feira, eu estou aqui para trazer para vocês a continuidade dessa aula, onde Patanjali diz que para suspender as atividades da mente, deve-se realizar prática e desapego. Prática, retomando numa breve frase, é a manutenção do estado constante de identificação com os aspectos imutáveis do nosso ser, ou literalmente, de acordo com como diz o Sutra, é o esforço zeloso ou o zelo por manter-se naquilo que é estável. Dentro deste contexto, falta o segundo elemento, pois Patanjali nos fala que prática e desapego são o que fazem com que a nossa mente seja suspensa. E daqui nós temos duas ideias fundamentais para tratar antes de irmos para o texto. A primeira delas diz respeito ao fato de que estamos falando do capítulo 1 do Yoga Sutra de Patanjali, composto por 4 capítulos, dos quais é comum se dizer que o capítulo 2 é o capítulo da prática. Isso é um equívoco que nós precisamos sempre corrigir e dar devida atenção para o fato de que Patanjali estabelece 2 tipos de yoga, pelo menos, mas que na divisão entre capítulo 1 e capítulo 2, como seu comentador alter ego Vyasa diz, existe um yoga que foi ensinado para aquelas pessoas que têm a mente estável, o capítulo 1, e o capítulo 2 diz respeito ao yoga para as pessoas que mantêm a mente em estado de exterioridade. Portanto, o capítulo 1 envolve um caminho para quem já está com o pé no samadhi, para a pessoa que já está com o pé na absorção, o estado que é buscado pelos praticantes desse tipo de yoga. A segunda coisa é dizermos que estamos falando aqui de desapego no sentido técnico, que então nós estamos pensando aqui num desapego que não é moral. E isso é muito interessante para nós, até mesmo para que nós possamos ressemantizar a palavra desapego, ou até, se for o caso, encontrar uma tradução melhor para o termo sânscrito vairagya. Antes de ir para o texto, quero pedir para vocês aqui, que se estão aqui no nosso canal assistindo esse vídeo, que ajude a manter a sustentabilidade das nossas aulas abertas, com aquelas atitudes que as pessoas costumam pedir nessa rede de vídeos, que curtam o vídeo para que ele possa ser mostrado com mais frequência para outras pessoas. Se vocês têm interesse nesses temas, sigam o canal do Ashram Urbano, e caso de fato gostem e se sintam convidados a fazer isso, compartilhem esse e outros vídeos nossos por aí afora. Tudo isso nos ajuda a manter essa atividade das aulas abertas sustentável. Vamos ao texto. Nós estamos aqui com a página do capítulo 1, Sutra 12, aberta,
para que nós lembremos de onde nós partimos. Abhyasa vairagya abhyantam nirodha. A suspensão das atividades da mente provém da prática e do desapego, lembrando tudo aquilo que nós falamos na primeira aula, em que discutimos o termo abhyasa, que literalmente pode conter um sentido de repetição, de algo que se faz com constância e que, de certa forma, é dito aqui no Sutra 14, explicando que abhyasa tatra sthital yatno abhyasa, onde prática é o esforço diligente que visa a estabilidade. Discutimos já isso. Satu dirgha kala nairantarya satkara sevito drdha bhumi. E quando seguido de forma correta, ininterrupta e por longo período, ele, o esforço, torna-se um estado firme. Não lemos isso, mas estamos lendo agora. Drashta nushravika vishaya vitrashnasya vashikara samdhya vairagyam. Palavra aqui no final. Vairagya é a palavra que está sendo definida ou explicada pelo Sutra. Desapego é a concepção superior da mente, entre colchetes, porque eu estou introduzindo nessa frase para explicar alguma coisa que está pressuposta, desinteressada de objetos escriturais e aparentes. Drashta, palavra que eu traduzo como aparente, anushravika, escritural. Tem aqui dentro a palavra shruti, a raiz da palavra shruti. Aquilo que vai envolver uma noção de textos sagrados, independentemente de serem escritos, de serem compostos e transmitidos oralmente. Nós chamamos de escritural aqui para falarmos da tradição que se leva adiante de uma geração para outra e que determina de forma muito legítima, fidedigna para aqueles que são pertencentes a essa cultura, o que é a autoridade em termos de saberes religiosos, místicos, morais e assim por diante. Então, o nosso autor aqui está dizendo um negócio excepcional, que deve haver desapego pelas coisas do mundo, pelas coisas que nós vemos, e deve haver desapego pelas coisas das Escrituras, pelas coisas, então, que envolvem o saber sagrado, que é transmitido geração após geração e que se estabelece como autoridade sapiencial, como saber fidedigno, como a forma pela qual uma pessoa vai aprender a lidar com a sua própria experiência transcendente, com a sua experiência sagrada, com a experiência no mundo. Vejam que dependemos do comentário para saber o que esses textos dizem, e na parte do aparente, o nosso comentador Vyasa vai falar daquilo que se espera dentro dos objetos sensoriais, objeto no sentido daquilo que nós entendemos como objetividade, como aquilo de que a subjetividade desfruta. A segunda coisa que nós vamos ver, exemplos relacionados àquilo que nós vamos encontrar como escriturais e que é o que nos interessa aqui, é Swarga. Swarga quer dizer céu, no sentido que nós damos a palavra céu enquanto paraíso. Portanto, nós vamos ter aqui nessa passagem aquela boa e velha relação de poder que as promessas religiosas estabelecem sobre seus crentes. Ao realizar determinadas ações no mundo, eu não penso no valor intrínseco a elas e nem na consequência delas para as pessoas que estão no meu entorno. Eu penso naquilo que é considerado como uma recompensa por eu agir da forma boa ou da forma má, sempre levando em conta que boa e má são maneiras atribuídas por pessoas
para qualificar ações humanas e nem sempre elas são dotadas de valores absolutos. Portanto, agirei de forma boa ou de forma má, de acordo com valores pré-estabelecidos e que são pré-estabelecidos e determinados pelas noções religiosas que dirão boas ações me conduzirão então a bons karmas e bons karmas me conduzirão ao paraíso, ao Svarga. E nesse sentido eu estou estabelecendo então aquela ideia de que ao agir de uma determinada maneira eu não estou agindo de fato pelo meu princípio fundamental, que é o princípio que rege o adepto desta tradição, vamos dizer assim, desta filosofia, dessa linha de pensamento. Estou agindo de uma maneira interessada e que todo mundo que aprofunda o estudo desse texto saberá que essa maneira interessada ela não é bem-vinda para quem quiser atingir o estado de absorção. Portanto, nós temos aqui dois rios, como exemplifica a Vyasa no seu comentário, dizendo que há um rio que nos dirige para a nossa qualidade essencial, absoluta, profunda, e há um outro rio que nos dirige para os objetos exteriores, para os objetos sensoriais. O rio que nos dirige para o absoluto deve ser intensificado por meio da prática, e o rio que nos dirige para os objetos sensoriais deve ser esvaziado por meio do desapego. Notem que aquilo que nós falamos repetida e enfaticamente segue valendo. Estamos estudando uma filosofia da Índia, não estamos estudando a filosofia da Índia, estamos estudando uma filosofia chamada Yoga, não estamos estudando o Yoga, no sentido de que não é o Hatha Yoga, de que não são os yogas que correspondem às práticas corporais que nós fazemos hoje, e assim por diante. Então é necessário a gente ter cuidado com a representatividade deste texto. Ele representa uma filosofia indiana muito interessante de ser estudada, muito difundida, portanto é necessário nós fazermos uma divulgação desse texto com boa interpretação, com recurso às suas obras comentadoras, com recurso às literaturas críticas, históricas e sociais, para que, uma vez que ele é muito estudado, muito citado, recomendado e traduzido, que possamos ter boas práticas de leitura dele, boas chaves de acesso a ele. Porém, nunca devemos esquecer que boa parte das pessoas que se formou estudando yoga para ensinar yoga se formou aprendendo esse texto como o texto do yoga, uma espécie de bíblia do yoga. Não vamos entrar aqui em méritos dos cursos de formação do yoga, no sentido de dizer se fazem certo ou se fazem errado, se fazem bem ou se fazem mal, pelo fato de que cada um tem a sua coordenação pedagógica e estabelece aquilo que considera bom. O fato é que, do ponto de vista da sua cosmologia, esse texto ele implica numa ideia de que só há realização de samadhi, só há realização do indivíduo, portanto, só há libertação se essa pessoa, se essa consciência, se esse indivíduo separar-se daquilo tudo que constitui materialidade, que constitui corporalidade, expresso na língua sânscrita pela palavra prakriti, que nós traduzimos tecnicamente pela palavra natureza, guardadas todas as proporções conceituais que nós adotamos na palavra natureza. Portanto, temos aqui uma cosmologia que implica numa ética da separação, numa ética da renúncia, diferentemente das cosmologias que estão pressupostas nas práticas psicofísicas do Hatha Yoga, que é a inspiração técnica disso que nós fazemos na atualidade. Portanto, temos duas coisas completamente diferentes do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista ético, e que precisa ser olhado com muito cuidado e carinho, ainda que as pessoas tenham aprendido esse texto como o texto do yoga, como uma espécie de bíblia do yoga. Estudamos porque ele é bacana, porque é uma das filosofias da Índia e que ele é interessante ser estudado, não porque nós aderimos a ele ou porque o consideremos como a fonte fundamental para explicar o Hatha Yoga. Dito isso, temos aqui uma noção de separação no sentido
técnico e uma noção de vairagya, desapego também no sentido técnico, como uma força que permite secar o rio